Olá, bom dia. Meu nome é Danilo Barreira, sou geógrafo, membro da PROEP. Eu tenho um mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente sou professor no Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará e estou contribuindo um pouco agora aqui na Secretaria de Saúde nesse processo de investigação dos casos de Covid aqui no estado do Ceará. Então, o que é que eu pretendo falar aqui nesse pequeno tempo, nesses 5 minutos, né? É a importância e a necessidade da definição de caso para a investigação dos casos de Covid pela equipe de vigilância em saúde. Né? Essa definição de casos ela é estratégica e ela vai evoluindo à medida que a equipe vai aprofundando as investigações, que o número de casos eles vão aumentando, e essa definição ela é importante no primeiro momento e durante todo o processo de investigação. Tá? As definições de caso e também de contato, elas são baseadas nas informações que estão disponíveis e que devem ser revisadas regularmente, né? Como novas informações que vão sendo acumuladas ao longo do processo de investigação ou de acompanhamento de evolução de uma determinada agravo ou doença, né? E como recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Os países não só podem, mas precisam adaptar as definições de casos, dependendo da situação epidemiológica do local e de outros fatores que possam estar acontecendo naquele determinado país, né? Todos os países eles são encorajados a publicar definições de forma online e através de relatórios regulares para especificar, para mostrar a situação e documentar atualizações periódicas a partir das definições que possam afetar a interpretação da vigilância e dos dados produzidos a partir disso, que possam servir de subsídio para outros países, que possam orientar também a atuação das vigilâncias em outros países. O sistema de vigilância epidemiológica, ele baseia-se justamente nessa definição de caso para a identificação dos indivíduos que apresentam um agravo que é de interesse para o monitoramento das condições de saúde de uma determinada população, especificamente nesse caso da Covid-19, né? E essa definição de caso, ela tem que ser levada em consideração um conjunto específico de critérios, né? Aos quais os indivíduos devem atender para ser considerado um caso sobre um caso daquele agravo, no caso especificamente da Covid-19, sobre investigação. E esta definição ela deve incluir critérios para pessoa, espaço, tempo, características clínicas, laboratoriais e epidemiológicas. Tá? Tanto quanto um equilíbrio no que se refere à sensibilidade, à especificidade e à viabilidade. Neste caso, uma definição ela serve para diferentes propósitos, né? E tem diferentes estágios de uma investigação epidemiológica. O primeiro propósito e o mais precoce busca identificar para a investigação aqueles casos que são conhecidos, né? Que são similares aos casos supostos de estarem envolvidos naquele surto, no nosso específico do Covid. E neste momento, a definição frequentemente necessita ser a mais sensível possível do que específica, né? Podendo ser baseada em um conhecimento incipiente, né, dos primeiros casos notificados. À medida que essa informação mais detalhada acerca das pessoas investigadas se torna disponível previamente, a organização e análise das informações, a definição de caso ela precisa ser revisada, aumentar a sua especificidade. Então, eu começo com uma coisa menos específica e à medida que isso vai avançando, eu vou tornando essa definição mais específica. Neste momento, né, o propósito da definição é identificar aqueles indivíduos investigados que provavelmente têm o mesmo agente etiológico, fonte e modo de transmissão. Buscar nexos, proximidades entre esses casos, né, que estejam relacionados especificamente àquele surto ou aquele surto que está em investigação. Dentre os diferentes tipos de casos utilizados para fins de vigilância epidemiológica, a gente utiliza basicamente algumas categorias. A primeira é o caso suspeito, né? É um indivíduo que apresenta alguns sinais e sintomas sugestivos de um grupo de agravos e que compartilha a mesma sintomatologia, né?
Uma pessoa, por exemplo, que apresenta um quadro agudo de infecção, independente da sua situação vacinal, ou no nosso caso aqui, indivíduos que tenham viajado, primeiramente, tenham estado no exterior, né, tenham vindo de países que tenham apresentado já grande incidência do agravo, especificamente da Covid-19, eles começam a se tornar um caso suspeito, né? O caso provável é um caso clinicamente compatível, sem identificação de vínculo epidemiológico ou confirmação laboratorial. E o caso confirmado, um caso que é classificado como confirmado para os propósitos de notificação, seguindo os critérios clínico e laboratorial. Especificamente da Covid-19, o critério seria o laboratorial, que é aquele caso que apresentou teste laboratorial relativo para a detecção de um vírus, no caso da Covid-19. Então seriam esses os critérios de definição de caso que a gente utiliza nesse momento de investigação de surto das ações de vigilância, tá bom? Espero que tenha sido objetivo e claro. Obrigado e um bom dia.